Oi, turminha, tudo bem? Para nossa aula de matemática, eu quero que vocês abram o livro na página 188. A Pro vai fazer uma revisão rápida do exercício 2, porque nós fizemos na nossa aula ao vivo de sexta-feira passada, tá? Então, aqui a gente tem piso de cozinha que foi revestido de ladrilhos brancos, né? E ladrilhos pretos. Cada ladrilho branco custou R$2. E cada ladrilho preto custou R$3. Quanto foi gasto na compra dos ladrilhos? Então, o que a gente conversou na aula? Que primeiro, então, a gente tinha que saber quanto custou cada ladrilho. O branco, R$2, o preto, R$3, certo? E aí, como que nós contamos o total de pisos? Nós fizemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na vertical e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 7 vezes o 9 dá 63, o total de pisos. Aí, nós vamos subtrair os brancos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 8, 12. Ou poderia fazer 4 vezes 3, que eu tenho 3 colunas aqui, tá? Então, 63, que é o total de pisos, menos 12, que são os brancos, e aí a gente descobre quantos são os pretos. Então, vamos lá. 63, o total de piso, menos 12, que são os brancos, dá 51. Então, 51 são os pretos. E agora, o que a gente tem que fazer? Ver o valor. Se eu tenho 12 brancos, eu vou multiplicar por 2, então dá R$24. Se eu tenho 51 pretos, eu vou multiplicar por 3, cada um custa R$3, dá um valor de 153, que são os pretos. Depois, a gente vai pegar, então, o valor dos brancos mais o valor dos pretos. Fazer uma adição, nós achamos um total de R$177. Essas continhas vocês tinham que ter armado no caderno de vocês. Então, como é que fica a resposta? A pergunta é: quanto foi gasto na compra dos ladrilhos? Na compra dos ladrilhos foi gasto R$177. Aí, no livro, era só assinalar a letrinha D. Joia! Agora, vamos fazer o exercício 3. Márcia recebe mensalmente R$2.784. Ela gasta metade desse valor. Só que metade do valor ela vai gastar com moradia e alimentação. Do que sobra, a metade vai para as despesas com saúde e educação. A quarta parte para vestuário e lazer, e o restante para poupança. Então tá, turminha, o que eu aconselho vocês? Sempre fazerem uma leitura, a primeira leitura corrida, tá? Leu. Depois, vocês vão ter que ler de novo. E aí, eu acho interessante vocês grifarem os dados do problema, a pergunta. Se quiser utilizar mais que uma cor de grifa-texto, vocês podem fazer, tá? Então, vamos lá, preparar os grifa-textos? Eu gosto bastante de grifar. Então, vamos lá. Márcia recebe mensalmente, ó, nós temos aqui um dado, R$2.784. Ela gasta metade desse valor com moradia e alimentação. Eu vou usar outra cor para destacar metade, né, desse valor. Ela gasta com o quê? Moradia e alimentação, tá? Aqui, ó, moradia e alimentação na tabela, tá? Então, a gente vai ter que resolver aqui quanto ela gasta com moradia e alimentação. E o que foi dito? Que ela gasta metade desse valor. Então, que continha que vocês vão ter que fazer? Pensem aí. Metade. Se eu tenho 10 lápis, eu vou separar metade para dar para minha amiga. Então, que continha que eu tenho que fazer? Ah, se você pensou dividido por 2, você acertou. Então, vamos lá. Abra o caderno, coloca a data de hoje. Lá na aba de matemática, põe página 188, exercício 3,
letra A, e podem fazer a primeira continha, então. 2.784 dividido por 2. Qual o resultado, turminha? E aí, vamos corrigir? Então, 2.784 dividido por 2 dá 1.392. Aí, você vai lá na tabela, então, vai colocar R cifrão, R$1.392. Para fazer a continha, você não precisa colocar R cifrão nem vírgula 00, tá? Mas na hora da resposta, sim. Então, nós descobrimos que a metade desse valor, ela gasta com moradia, alimentação e dá um total de R$1.392. Agora, vamos continuar lendo o problema. Do que sobra, o que é esse do que sobra? Não é esse aqui? Ou não? Isso aqui ela gastou com moradia e alimentação. Ah, então, peraí, ela tinha esse valor, já gastou isso com moradia e alimentação, então, do que sobrar disso, tá falando que a metade, então, do que sobra, a metade vai para quê? Despesas com saúde e educação. Então, podem pausar o vídeo e fazer a continha. Pronto, turminha? Então, vamos lá. Então, o que aconteceu? 1.392 é o que sobrou, certo? Por quê? Porque primeiro eu peguei 2.784, que é o valor que ela tinha, dividi por 2 para descobrir quanto ela gastou com a moradia e alimentação. Agora, então, dessa quantia que ela tinha, ela já gastou isso. Aí, que nós vamos pegar 1.392, que é o que sobrou, né? E tá dizendo que a metade vai para as despesas com saúde e educação. Metade não é dividido por 2? Então, quanto vocês encontraram? Não foi 696? Então, agora a gente vai lá no livro e nós vamos colocar. Então, aqui, 696 reais. Agora, continuando, tá dizendo que a quarta parte vai para vestuário e lazer. Então, parte de roupa, vestimenta e lazer, tá? Aqui, ó, vestuário e lazer. Então, o que é a quarta parte? Quarta parte de algo. A quarta parte, turminha, vocês vão pegar, façam um retângulo, divida em 4 partes iguais. Então, cada partezinha é 1/4. A gente vai aprender logo em fração, mas então eu vou fazer com vocês. Aí, tá dizendo que é para dividir em 4 partes, então, porque tá dizendo que a quarta parte vai para vestuário e lazer. Então, eu vou pegar uma partezinha. Mas uma partezinha vai ser para vestuário. Só que eu tenho que pegar a outra partezinha, porque é vestuário e lazer. Então, eu acabei pegando 2 partes, tá bom? No total de 4. Então, eu vou pegar o valor que eu fiquei lá no saúde e educação que me restou, 696, dividido por 4 partes. Então, cada partezinha aqui é R$174. Só que é vestuário e lazer. Então, eu vou pegar esse valor, que equivale a um só, e como eu tenho 2 coisinhas para gastar, uma é vestiário e outra lazer, eu multiplico por 2. Multiplicando por 2, dá um total de R$348. Pronto, então, nós achamos vestuário e lazer, um total de R$348. Tudo bem? E agora, tá dizendo aqui no probleminha que o restante vai para a poupança. Então, o que sobrar, depois de todos esses gastos do mês, ela vai colocar na poupança.
Como que nós vamos efetuar essa conta? Pensa um pouquinho. Já pensaram? Então, vamos lá. Então, ela gastou 1.392 com moradia e alimentação, 696 com saúde e educação e 348 com vestuário e lazer. O que sobrar vai para a poupança. Então, peraí, a gente tem que ver quanto que ela gastou aqui, nessas 3 situações. Aí, ela tinha um total de 2.784. Então, a gente vai ter que descobrir quanto sobrou para colocar na poupança. Vocês conseguem fazer? Então, vamos lá? Arma no caderno essas 3 continhas para achar o total dos gastos mensais. Vamos lá? Então, olha só. 1.392 mais 696 mais 348 dá um total de 2.436, que são os gastos mensais. Vocês podem armar a continha em pé, tá, turminha? Devem, por sinal. Então, aqui são os gastos do mês, os gastos mensais. Ela recebe um total de 2.784, que é o salário dela, menos os gastos mensais, 2.436, quanto dá? 348 é o que sobrou para poupança. E aí, vocês coloquem na tabela, então, 348. Se vocês quiserem tirar a prova, é só somar tudo isso, vai dar esse total, tá bom? Então, a gente descobriu cada situação e a última foi quanto sobra para ela colocar na poupança, tá? Agora, nós vamos resolver a letrinha B. Desconsiderando qualquer rendimento em 6 meses, quanto Márcia terá economizado se as despesas e o salário permanecerem inalterados? E em um ano? Então, o que está querendo dizer? Porque a poupança tem um rendimento mensal, né? Que rende o dinheiro que você coloca lá, mas vamos supor que não rendeu nada. Então, ela quer descobrir em 6 meses quanto Márcia terá economizado. Então, se as despesas e o salário permanecerem inalterados desta mesma maneira. Então, todo mês ela não coloca 348 na poupança? Agora, nós vamos querer saber um total de 6 meses. Que conta que a gente vai fazer? E depois, nós queremos saber em um ano. Então, já vou grifar aqui, tá? Vamos resolver, então? Quanto que ela guardou na poupança? 348 por mês. Nós queremos saber em 6 meses quanto ela vai lucrar. Podem fazer. E depois queremos saber em um ano. Um ano tem quantos meses? Então, podem fazer a conta. Então, tá bom, turminha. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, pode entrar no plantão na quinta-feira, que a professora esclarece cada dúvida de vocês, tá bom? Um beijinho e até a próxima aula.